Meus amigos, os principais calouros desse ano jogaram esse última quinta-feira, sexta-feira, sábado. Os jogos começaram na quinta, mas a maior parte deles foi ontem, no sábado. E aí a gente tava muito curioso pra ver esses caras em ação. Falei aqui, fiquem de olho nos quarterbacks, que vai ser legal. E aí hoje eu vou falar sobre os quarterbacks calouros. Única exceção vai ser o Sam Ehlinger, draftado esse ano pelos Colts, porque ele joga no domingo. Eu tô gravando esse vídeo no domingo, meia hora antes do jogo começar, então a gente fala do Sam Ehlinger em outro momento. E é claro que eu vou dar um foco maior pros 5 da primeira rodada. O Trevor Lawrence, Justin Fields, Trey Lance, Zach Wilson e o Mac Jones. Mas aí eu vou falar também sobre o Trask, o Mills e os outros no final, tá bom? Então, antes da gente começar, foi legal, hein, cara? Foi bem legal, fiquei animado. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Garetão, manda ver. Go, baby! Great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Eu vou fazer por ordem de jogo, tá? Então, os Patriots jogaram na quinta-feira, e aí o Justin Fields jogou depois, e aí Zach Wilson, Trevor Lawrence e Trey Lance todos jogaram quase ao mesmo tempo. Então vamos lá. Começando com o Mac Jones. Ele jogou depois do Cam Newton, que foi o titular. Na verdade, o Mac Jones jogou mais, e aí o Brian Hoyer foi até o fim. O Cam Newton começou ali o primeiro quarto, porque o Cam Newton é o titular. No momento é isso, mas a gente tava curioso pra ver o Mac Jones. Até agora ele era camisa 50, ele se tornou camisa 10 no dia do jogo, e a primeira vez que ele vestiu o uniforme foi na quinta-feira contra Washington, e foi legal, cara. Ele começou no fim do primeiro quarto, terminou o jogo com 13 passes completos de 19 tentados, 87 jardas, nenhum touchdown, mas também nenhuma interceptação. Aliás, um fato interessante, nenhum dos 5 quarterbacks calouros principais tiveram interceptação, cara. Isso é muito positivo, principalmente para a primeira experiência na NFL em campo, isso é legal. O Mac Jones, eu gostei bastante que ele fez bons passes, tem um braço forte, janelas pequenas em que ele conseguiu encaixar a bola. Ele podia ter feito um passe para touchdown que foi dropado pelo Wilkerson, que é um número 17 novo aí também, que inclusive fez um bom jogo, mas ele dropou essa bola aí. Só que foi um passe maravilhoso do Mac Jones. Claramente o Mac Jones ainda tá numa curva, ou seja, saiu do college, entrando no clima de NFL, mas isso eu já digo para os 5 principais aí. Eu fiquei muito animado com como eles chegaram na NFL seguros e confiantes, isso foi bem legal. O Mac Jones mostrou uma coisa que a gente já viu antes, né? Ele não é rápido, mas ele tem um bom trabalho de pés. Teve várias jogadas em empty formation, ou seja, só ele no backfield, sem running backs e sem ninguém por perto além da linha ofensiva, o que mostra uma confiança nele, uma confiança na linha ofensiva e também um maior número de recebedores para ele, o que foi legal. Teve alguns screens, ou seja, jogadas em que você passa a bola e toca pro lado, que teoricamente são mais fáceis, e ele foi sacado uma vez também, mas em geral achei bem legal. Eu, como torcedor, fiquei animado, quero ver como é que vai ser, mas claramente ainda tem uma evolução. Vamos pro Justin Fields, que na minha opinião e por uma boa margem foi o melhor quarterback da rodada. O Justin Fields mostrou serviço, e eu fico muito feliz com isso, porque o quarterback que era de Ohio State, ele teve alguns problemas, cara, principalmente com a mídia. Muita gente falou mal do cara, falou que ele não era muito confiável, que ele podia dar uns problemas, então ele ainda tem que vencer essa galera, e na minha opinião ele mandou muito bem. Começou no segundo quarto, depois do Andy Dalton, que teoricamente é o titular, e ele jogou bastante, cara, e ele mostrou aquilo que a gente esperava dele. Um atleticismo com passes em movimento, corridas muito boas. Ele terminou o jogo 14 de 20 para 142 jardas, um passe para touchdown, uma corrida para touchdown e 33 jardas corridas. Isso é ótimo para um cara que nem fez o jogo inteiro, cara. Isso seria um desempenho legal para um jogo inteiro, e ele nem fez isso. Ele foi ousado em janelas pequenas, mas isso também tem um perigo aí. A ousadia dele foi um pouco demais, eu acho. Então ele fez umas corridas ali perigosas até um pouquinho em termos de lesão. Ele sofreu fumble numa jogada corrida que ele conseguiu recuperar, mas foi um pouco problemático. Mas isso é o diferencial do cara, né? A gente quer ver ele fazendo isso. Eu acho um pouco perigoso ele fazer isso em pré-temporada, mas a gente também ficou bem animado. Pra mim, como eu disse, foi o melhor quarterback calouro da rodada, mesmo com algumas coisas pra melhorar, obviamente, como todos aí. E o que eu achei mais legal, ficou claro
a ameaça dupla agressiva, ou seja, teve mais de uma jogada em que ele ameaçou a corrida e antes da linha de scrimmage ele fez o passe porque o marcador foi nele e saiu do recebedor, e isso é lindo e funciona super bem, o que mostra não só o atleticismo, mas a inteligência do Justin Fields. O hype tá lá em cima, cara. Quem sabe seja o primeiro quarterback da história centenária dos Bears a chegar a 4.000 jardas. Aí vamos para os outros três, começando com o Trevor Lawrence, né? O Trevor Lawrence, primeira escolha geral, a gente nem sabia se ele ia jogar e ele teve 2 campanhas, então foi bem pouco tempo de jogo. O Zach Wilson também teve pouco tempo de jogo, mas com o Trevor Lawrence, né? Ele terminou com 6 passes completos de 9 tentados, 71 jardas, nenhum touchdown passado, nenhuma interceptação. Foi sacado na primeira jogada, é claro que eles estavam enfrentando os Browns, e os Browns esse ano estão... Até o time meio reserva de pré-temporada dos Browns tá mandando demais, assim, foi muito interessante. Mas sabe tudo que a gente sabe do Lawrence que a gente tava esperando? Tava tudo lá. Agilidade, atleticismo, visão, pontaria. Mesmo tendo chegado na NFL, assim como os outros, meio tenso, no sentido de fazer alguns overthrows, né, um passe um pouquinho mais forte. Os outros que eu falei aqui também fizeram isso. Mas ele teve visão, pontaria. Achei que algumas chamadas foram bem conservadoras, alguns screens ali, uma coisa parecida com o Mac Jones. Claramente ele também tá numa curva de adaptação da NFL, isso é interessante. E aí teve uma última jogada no primeiro quarto que foi maravilhosa, cara. A OL protegeu ele lindamente e ele fez um passe excelente numa janela reduzida que deu esperança pra galera. Também gostei bastante do Trevor Lawrence nesse primeiro jogo de pré-temporada, tô curioso pra ver os próximos. Zach Wilson teve um jogo parecido com o Trevor Lawrence no sentido de jogar pouco, jogou um pouquinho mais de um quarto, e o Zach Wilson ele tinha um elemento a mais, né? Ele teve problemas no treino, ele mandou mal muitas vezes no treino, então a galera tava curiosa pra ver como seria contra outro time, né? Ele teve a mesma coisa do Trevor Lawrence, quase 6 passes completos de 9 tentados, 63 jardas, 0 passes para touchdown, 0 touchdowns e 0 interceptações. Ele foi ousado, e eu gostei disso do Zach Wilson. Como eu falo milhões de vezes aqui, ele veio de BYU, uma competição um pouco menos forte, e aí ele chegou no jogo ontem ousado, fazendo passes arriscados e tal. Isso pode ferrar ele com interceptações, mas se ele ajustar isso, pode ser um baita diferencial. Isso pode ferrar ele, mas ele não teve interceptação nesse momento que ele jogou, então foi legal. Eu achei interessante a linha ofensiva dos Jets, que é claro que é pré-temporada, então é testes e tudo mais, mas protegeu o cara bem, e em geral eu gostei do Zach Wilson. Eu acho que ele também tem uma curva e também pode aprimorar, mas ele, assim como os outros, eu acho que ele chegou confiante, cara. Nervoso, como todos, porque é NFL, mas confiante, não ficou se segurando, fazendo passezinho. Nesse sentido, eu acho que até o Mac Jones foi bem mais de segurar um pouco, mas não, o Zach Wilson foi mais pra batalha, isso foi bem legal. Trey Lance, ele teve um começo explosivo e depois foi diminuindo. Primeiro que ele foi sacado 4 vezes na partida, ele teve mais tempo de jogo, né? Mesmo assim, ele foi sacado 4 vezes, bastante pressionado. Isso pode ser um problema mesmo sendo pré-temporada. E aí, a segunda tentativa de passe do cara foi um passe pra touchdown de 80 jardas que deixou a galera no hype, cara. E isso foi bem bacana. Um passe que não é o passe mais difícil da liga, mas foi um bom passe. É um passe que muitos calouros erram, muitos veteranos poderiam errar se não tivessem aquecidos e tudo mais. Mas ele tem um braço forte, ele tem um ótimo release, teve alguns drops que não foi culpa dele, ele fez ótimos passes e recebedores droparam, o que pra mim foi um problema. Ele forçou algumas jogadas ali que eu acho que na NFL pode dar um pouco de cagada, pode ser interceptado, isso pode ser um problema. E ele encerrou com um número ruim de passes completos para passes tentados, 5 de 14, porque como eu disse, ele melhorou, ele começou muito melhor do que ele terminou, mas de qualquer forma, 5 de 14 para 128 jardas com passe para touchdown, sendo pré-temporada, assumindo que é a primeira ação dele e assumindo que já afirmaram que o Garoppolo vai ser titular, eu acho que foi muito bom. Ainda acho que o Garoppolo vai sair do posto de titular antes do fim da temporada, e aí o Trey Lance vai ter que estar pronto, e eu acho que ele vai estar. Eu gosto bastante dele, e ele, assim como o Zach Wilson, vem de uma competição menor que a North Dakota State, que não é a mesma coisa que quem vem de Alabama e Clemson e tudo mais, mas claro que isso pode acabar sendo irrelevante dependendo de como as coisas aconteçam, tá bom? Então, para os 5 quarterbacks titulares é isso. O Kyle Trask jogou pelos Buccaneers e teve um jogo bem tímido, até porque até o Tom Brady jogou, os 4 quarterbacks dos Buccaneers jogaram. Mas ele fez 4 de 15 para 35 jardas, não foi muito bom não, mas ninguém acha que o Kyle Trask vai ser titular, né?
O Kellen Mond dos Vikings teve 6 de 16 para 53 jardas, com bons passes, cara, não achei tão ruim não. O Davis Mills jogou pelos Texans, fez um jogo de 11-22 com 112 jardas, tá evoluindo, eu gostei, apesar de ter sido interceptado, assim como o Ian Book, que jogou pelos Saints contra os Ravens, fez 9 de 16 para 126 jardas, bons passes também, apesar da interceptação, e como eu falei, o Sam Ehlinger dos Colts vai jogar hoje, e aí eu posso falar mais dele em um próximo vídeo. Meus amigos, é isso. A pergunta que eu deixo pra vocês é: qual quarterback mandou melhor nessa semana de pré-temporada dos calouros, né? E qual você tá mais animado? Eu acho que vocês vão dizer Justin Fields e eu tô com vocês nesse trem, cara, porque eu acho que vai ser muito legal. Deixa o like, se inscreve e vai lá no goalinsports.com.br, porque a gente vai resumir cada jogo pra vocês. Eu acho que isso vai ser bem legal, você pode ver o que esperar de cada um, isso vai ser bem bacana, tá bom? Meus amigos, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês.